Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo bíblico aqui na Igreja Batista da Lagoinha. E hoje nós vamos dar continuidade sobre o livro de Filipenses. Na aula passada nós tratamos sobre o capítulo 2 de Filipenses, que tratava sobre a natureza divina de Cristo. E hoje, dando continuidade, nós estamos no penúltimo capítulo do livro de Filipenses. Nós vamos tratar sobre a alegria cristã. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses 3, versículo 1, que diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, pois não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Vamos ler de novo? Diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhe de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por mais essa aula, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, abrir o nosso entendimento, a nossa mente, Pai, para que nós possamos compreender as verdades que tem por trás dessa carta, Senhor, tão maravilhosa que é o livro de Filipenses, Senhor. É o que nós pedimos, que o Senhor venha trazer a luz da Tua revelação, da Tua palavra ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vou tratar um pouquinho aqui sobre o capítulo 3 de Filipenses, assim como eu disse, sobre a alegria cristã. Mas antes disso eu queria falar um pouco, dar um panorama, dar uma revisada sobre do que se trata e como foi fundada a igreja de Filipenses. O apóstolo Paulo foi o fundador da igreja em Filipos, quando ele estava em sua segunda viagem missionária, que está lá em Atos 16. E eu vou ler aqui, Atos 16, versículo 12, diz assim: Dali fomos a Filipos, cidade de Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Então, o apóstolo Paulo, antes de fundar a igreja de Filipos, ele pretendia passar primeiro na Ásia. Ele ia pregar primeiro na região da Ásia, só que assim que a gente for ler uns versículos anteriores, fala que ele foi impedido pelo Espírito de Deus a ir pregar naquele lugar. E aí ele teve uma visão de um homem da Macedônia, que esse homem dizia a Paulo para ele passar pela Macedônia. E Paulo, entendendo que aquilo era uma visão de Deus, algo que Deus tinha entregado para ele, ele resolveu ir até a cidade de Filipos. E lá, como era de costume, Paulo primeiramente ele ia na sinagoga pregar para os judeus, e como ele não tinha sinagoga naquele lugar, ele foi até a beira do rio, onde ele achou essas mulheres que estavam ali conversando sobre Deus, falando sobre Deus. E a igreja de Filipos, ela foi a primeira igreja fundada na Europa. Ela pode-se dizer que foi a primeira igreja fundada na Europa. Então Paulo passou por aquele lugar, pregou para aquelas mulheres, e ali se fundava a igreja de Filipos. A carta aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Essa palavra alegria ou regozijo, como tem algumas traduções, ela é encontrada cerca de 15 vezes nessa carta. No versículo 1 do capítulo 3, como a gente leu aqui no comecinho, eu vou ler de novo: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Aqui fala que o apóstolo Paulo ele reforça esse mandamento aos filipenses, ao pessoal daquela igreja em Filipos. E Paulo deixa claro que, por dar tanta ênfase a essa palavra, que isso não é uma mera opção do cristão. Ser alegre não é uma opção do cristão, mas é um mandamento, está no imperativo: alegrem-se no Senhor. Então Paulo deixa essa lição para cada um de nós, que a alegria ela é um mandamento deixado para cada um de nós, para que a gente seja alegre no Senhor. Note também que não é uma alegria voltada em coisas materiais, mas ou em razão das circunstâncias ou do que esteja acontecendo na sua vida, mas é uma alegria pautada em Cristo.
essa igreja, ela provavelmente ela enfrentava alguns problemas com os falsos mestres que ali estavam, porque eles pregavam que para a pessoa ser um verdadeiro cristão, ser um seguidor de Cristo, ela deveria ser circuncidada, que era uma prática da antiga aliança, do antigo pacto. E aqui o apóstolo Paulo, se a gente for ler aqui a partir do versículo 2 de Filipenses 3:2 diz assim: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidados com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E isso deixa claro para nós que o apóstolo Paulo aqui, ele poderia se gloriar muito mais em ter a circuncisão, porque ele era um judeu. Ele cumpria o antigo pacto, a antiga aliança, mas o apóstolo Paulo ele deixa claro aqui para o povo de Filipenses que aquilo que aqueles falsos mestres estavam ensinando era errado. Que para você ser justificado em Cristo, não era necessário você realizar uma circuncisão, porque a circuncisão agora, na nova aliança com Cristo, é uma circuncisão feita no coração. Que é a mesma coisa que ele advertiu também lá na carta aos Gálatas. O primeiro tópico que eu queria destacar é que a alegria cristã, ela não é circunstancial. Paulo cita por toda a carta a alegria em poder escrever aos Filipenses. Ele tinha essa alegria de poder estar escrevendo, dando direcionamento, dando instruções para aquela igreja. E Paulo, naquele momento, enquanto ele escrevia essa carta, ele não se encontrava em outra igreja, ele não se encontrava evangelizando, ele não se encontrava pregando em outras igrejas. Ele estava preso. E Paulo, mesmo nessa circunstância de preso, detido ali, ele tinha essa alegria no coração dele de poder estar escrevendo aos Filipenses. Aqui, provavelmente Paulo se encontrava preso em Roma nos anos 60 a 62 depois de Cristo. Isso demonstra que a alegria do apóstolo Paulo ela não estava pautada nas circunstâncias que ele vivia, mas em Cristo. Se a gente for ler em 1 Coríntios 11, do 23 ao 27, traz mais ou menos alguns exemplos do que o apóstolo Paulo passou e de como a vida dele não era pautada nas circunstâncias que ele vivia, mas em Cristo. Diz assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim mesmo para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, de assaltos de meus compatriotas, dos gentios, na cidade, no deserto, no mar e dos falsos irmãos. Então aqui a gente pode ver que aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está falando sobre as circunstâncias que ele viveu na vida dele. E aqui ele demonstra que ele passou por diversas circunstâncias, diversas adversidades, problemas na vida dele, e em nenhum momento ele deixou de ter a alegria verdadeira, porque a alegria dele estava pautada em Cristo. Ele estava com os olhos fixos no Senhor. Então, apesar de tudo isso que ele passou, ele não deixou se desanimar por nenhum momento, porque ele estava com os olhos voltados para Cristo. E essa é uma lição que ele deixa para cada um de nós, que apesar das circunstâncias da vida, das dificuldades, dos problemas que nós temos no cotidiano, no dia a dia, a nossa alegria maior e a nossa certeza maior deve estar em Cristo, que apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, nós temos que olhar para Ele, buscar a Ele, porque Ele mesmo falou que nós passaríamos por aflições, mas que nós teríamos bom ânimo, porque nós venceríamos o mundo. Nós enfrentaríamos os problemas do mundo, mas nós venceríamos esses problemas. A segunda parte que eu quero destacar aqui é que a alegria, segundo Deus, ela não é passageira. O mundo e o pecado, ele proporciona, de certa maneira, certas alegrias, seja por meio da bebida, da imoralidade, da prostituição, dos vícios, enfim. De várias formas, as pessoas tentam buscar uma alegria, algo para preencher o seu coração, o seu vazio e ter um momento de alegria.
E o pecado, ele oferece isso, mas é passageiro. É uma alegria que a pessoa acha que está tendo naquele momento, mas é algo que destrói a vida dela, é algo que vai trazer dor, sofrimento para a vida dela depois. Ela acha que naquele momento ela está alegre, está curtindo, está fazendo aquilo que é contrário à palavra de Deus, mas que quando passar por esse momento, ela vai se encontrar pior do que o primeiro estado. Depois que ela ter buscar de novo a sua alegria no pecado, ela acaba, quando ela busca a sua alegria no pecado, ela sente o vazio e aí ela vai buscar de novo esse pecado, às vezes de uma maneira mais intensa. E isso acaba se tornando um ciclo na vida dela. E ela acaba se colocando em um momento de mais tristeza na vida dela, tentando preencher o coração dela com essas alegrias do mundo. Mas a reflexão que fica para cada um de nós é que nós conseguimos encontrar a verdadeira alegria cristã só quando encontramos a Cristo. A alegria também, que é passageira, muitas das vezes a gente pode experimentar até por coisas boas, por coisas lícitas e justas, não pecaminosas. Quando você tem uma oferta de emprego, quando você encontra uma pessoa que você gosta, quando você tem uma realização na sua vida, você sente um momento de alegria. Mas se a sua vida estiver pautada somente nesses acontecimentos do mundo externos, pode ser que em algum momento eles passem. Você pode ter um emprego hoje, amanhã pode não ter mais. Você pode ter uma pessoa hoje, amanhã ela não está mais com você. E é uma alegria passageira. Tanto aquilo que é pecaminoso, tanto aquilo que o mundo proporciona, que são coisas boas, lícitas, que não são pecaminosas, são passageiras. A verdadeira alegria que nós experimentamos é quando nós reconhecemos que Cristo está nas nossas vidas. Quando nós reconhecemos que Cristo, ele veio, morreu, sofreu por nossos pecados e pagou a nossa dívida que nós tínhamos. E hoje nós podemos ser justificados por Deus. A nossa alegria não pode depender exclusivamente das coisas deste mundo, por pior ou melhor que sejam. Qual é a diferença desses dois tipos de alegria para a verdadeira alegria cristã? Tanto a aparente alegria produzida pelo pecado como a produzida pelas coisas terrenas, elas são passageiras. Então, como eu expliquei, a alegria que você sente tanto pelo pecado, pelas coisas erradas, por aquilo que desagrada a Deus, como por aquilo que é lícito e justo e não pecaminoso, são todos passageiros. Tudo isso vai passar. Então nós temos que entender que essa verdadeira alegria, ela vem do Senhor. É quando o Senhor nós entendemos que Cristo fez o sacrifício por nós e hoje nós podemos nos achegar a Deus. Em 1 João 2, do 15 ao 17, diz assim: Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e as suas cobiças passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o apóstolo João fala aqui pra gente que a cobiça do mundo, tudo aquilo que nós experimentamos no mundo vai passar, vai chegar um momento que vai acabar. Mas a verdadeira alegria que nós encontramos é somente em Cristo, no seu sacrifício, e quando nós entendemos aquilo que Ele fez por nós, a sua obra na cruz. A alegria cristã é aquela que permanece apesar das circunstâncias. A verdadeira alegria consiste no fato de que antes éramos separados de Deus, éramos inimigos de Deus, éramos rebeldes, estávamos debaixo da sua ira e agora nós somos reconciliados, justificados, santificados nele. É quando olhamos para o sacrifício de Cristo, quando nós temos Cristo na nossa vida, é que nós encontramos a verdadeira alegria. Assim como eu expliquei, o apóstolo Paulo passou por diversas provações, os apóstolos passaram por diversas provações, mas quando eles entenderam que tudo aquilo que eles buscavam, tudo aquilo que eles queriam, eles encontravam em Cristo, aquela alegria foi tomando conta do coração dele, de cada um deles. Então nós podemos entender que quando nós entendemos o sacrifício do Senhor por nós, quando nós o aceitamos, quando nós queremos Jesus na nossa vida, Ele preenche todo o vazio e toda a tristeza que há no nosso ser é retirada e Ele coloca em nós a verdadeira alegria. Em Salmos 51, diz um pouquinho mais sobre essa alegria da salvação. Salmos 51, versículo 2, fala sobre a alegria da salvação. Diz assim: Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a receber.
Então, quando nós encontramos, assim como Davi disse, essa alegria da salvação nos nossos corações, é assim que nós experimentamos a verdadeira alegria cristã. E assim eu gostaria de encerrar, gostaria de orar com você. Eu espero que você tenha sido edificado, que você tenha entendido, que você possa ser verdadeiramente abençoado por essa palavra, que você possa entender que a verdadeira alegria não é nas coisas do mundo, não é naquilo que é pecado, não é naquilo que é errado, mas é quando nós reconhecemos Cristo e o seu sacrifício, a sua obra naquela cruz por cada um de nós. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos. Que o Senhor possa, Pai, ir de contra cada pessoa que está assistindo agora, Senhor, neste momento, que o Senhor possa produzir, Senhor, verdadeiramente a tua alegria no coração de cada um, Pai. Que nós possamos entender que não são as coisas desse mundo que são passageiras que vão nos dar alegria, Senhor, mas que sim, é a tua obra, Senhor, é o teu sacrifício, é quando nós entendemos que nós somos justificados, que nós somos santificados, que nós somos salvos pelo Senhor, Pai. Quando nós entendemos a tua obra, é que nós verdadeiramente encontramos a verdadeira alegria nos nossos corações, Pai. É assim que nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.